Bem, pessoal, eu fiz um vídeo aqui, né, que gerou muito comentário, falando quando a fé, né, pode atrapalhar algum tipo de tratamento médico, né, falando, minha crítica basicamente, às vezes, essa dicotomia que é criada, né, entre fé e ciência, e às vezes o paciente toma uma decisão impulsionado por alguma crença religiosa dela, e de que o tratamento médico vai estar errado e que é melhor ela seguir sua fé, e eu explicando que não era necessário isso. Mas muitas vezes no dia a dia do consultório, né, a gente percebe, né, tanto que a ciência médica, né, quando a gente pensa até o conceito de OMS de saúde, né, tá lá escrito, né, que é o bem-estar espiritual também, né, não é só o bem-estar físico, tem outros aspectos da mente que elas interferem na nossa saúde, né? E o aspecto religioso, não há dúvida que ele está incluído, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, o fato de você ter uma fé, de você ter uma crença, qualquer tipo que seja, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é ajuda no tratamento médico. Pra vocês terem ideia como isso é curioso, né? Vários estudos, né? Eles têm comprovado isso, né? O quanto isso traz bem-estar para o paciente, né? Muitas vezes eu sei que é natural da gente ser humano, né? Por exemplo, eu sou evangélico, batista, fui criado e isso até hoje, frequento tudo isso, oro antes das minhas cirurgias, não tem, tenho minha prática religiosa, né? Mas eu percebo que às vezes tem pessoas que tentam confrontar, tipo, uma é melhor que a outra, se for tal, vai ter desfecho melhor do que a outra e tal. No dia a dia da gente médico, a gente aprende com isso, faz parte do ser médico, respeitar a individualidade, né? E às vezes, no momento do adoecimento, eu percebo que às vezes esse conflito entre familiares mesmo causa um desconforto muito grande. Claro que a prática religiosa, o convívio familiar é único de cada família, né? Cada família tem a sua dinâmica, né? Mas o que eu costumo dizer para todo mundo é assim, quanto é importante o respeito na hora do adoecimento, né? Como eu falei para vocês, né? Dentro da ciência médica, a gente sabe que a fé, a sua crença, ela tem impacto gigante no desfecho do bem-estar seu. Isso é fato, né? Não é à toa que você vê alguns trabalhos mostrando isso, né? O que eu estou dizendo para vocês, e às vezes as pessoas confundem, é que a gente não consegue afirmar que uma fé, uma oração, vai aumentar o tempo de vida de alguém. Eu tenho que ser sincero com vocês, porque estudos científicos, né, são estudos científicos. A grande maioria, quando se fala de fé, de crença, ele vai dar muito contexto de bem-estar. Mas se você for pensar, qual o grande objetivo de quando a gente adoece? Todo mundo vai adoecer, todo mundo vai morrer, não tem jeito, ninguém vai viver para sempre, né? E esse processo de adoecimento, o grande fator de todo paciente que eu lido e de familiar é a palavra sofrimento. Então, a sua crença religiosa, né, de um modo geral, ela alivia muito sofrimento. Ela dá um conforto muito grande, né? Até porque a gente, esse ser humano, é um dos únicos animais que tem noção da finitude, tem noção que a gente está doente, tem noção e consegue tornar isso consciente. Isso causa sofrimento muito grande. E, de um modo geral, sua crença religiosa, ela te conforta nesse momento. Então, o que eu digo para todo paciente é esse, né? Não crie essa dicotomia entre ciência e fé, né? Faça sua crença, continue sem dúvida nenhuma, usando a fé no seu processo de adoecimento. Isso é natural com a gente, comigo acontece, com você acontece. Quando a gente adoece é o que a gente mais está mais frágil, quando a gente ama, a gente está mais frágil, né? E traz à tona todas as nossas crenças, nossa fé. Isso dá um conforto muito grande. Mas o que eu digo para todo paciente é, isso não pode impedir o seu tratamento científico, habitual. Isso, na história da humanidade, foi o que mais aumentou o tempo de vida das pessoas, reduziu o sofrimento, trouxe conforto, né? E outro aspecto importante é também respeitar. Quando a pessoa está doente, ela está fragilizada, né? Hoje, inclusive, tem legislação para isso, né? Antigamente, era muito comum ter uma certa barreira, até de acesso ao hospital, uma série de coisas, né? Por aí. Hoje não, é lei brasileira. Dependente e tal, você ter acesso, você ter esse conforto é importante dentro do seu contexto, tá bom? Então, a gente, como médico, a gente faz esse papel. Eu, Júlio, tenho minha fé, tenho minha crença, tenho minha conduta, minha prática diária, tenho as coisas que eu acredito, né? Mas nesse processo de adoecer, uma das palavras mais fortes que a gente tem é, sem dúvida nenhuma, respeito, tá bom? Espero que tenha ajudado.